Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça, que a dupla porção de graça possa encher nossas almas do poder vivificador do Espírito de Deus. Nossa conversa de hoje continuará ao redor da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original. Esta mensagem possui poder vivificador para encher nossas almas da virtude do Espírito Santo, porque a palavra falada, ela não volta vazia. Por isso que a mensagem é tão preciosa, porque o profeta de Deus, ele não misturou os seus pensamentos com o que estava escrito na palavra de Deus. Ele apenas repetiu da maneira como Deus disse. E então nós podemos ver os resultados preciosos, os resultados maravilhosos que acompanharam seu ministério. Porque a palavra original é a única que tem poder para se reproduzir. Então nós vimos na vida do irmão Branham a mesma vida de Jesus Cristo, a vida de Jesus reproduzida outra vez. Isso provou que ele era uma semente original. E todo verdadeiro filho de Deus, aquele que já nasceu com uma semente em seu coração, e de acordo com a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, quando nós viemos ao mundo, nós já viemos com uma semente fecundada em nosso coração, e essa semente estava ali em nossa alma, aguardando que o Espírito Santo se movesse sobre a semente para trazer a vida. E cada semente genuína produzirá de acordo com a palavra de Deus. Esta é a verdade. Jesus disse, toda vara em mim que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. E a verdadeira igreja, ela manifestará Jesus Cristo em carne humana, porque está predestinada para isso. Eu quero ler duas escrituras. A primeira está em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, falando a respeito da predestinação e da eleição, como que a verdadeira igreja, ela é chamada e predestinada desde antes da fundação do mundo. Por isso, diz a Bíblia, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, cada verdadeiro Filho de Deus traz a imagem de Jesus Cristo, assim como um filho traz o caráter hereditário do seu pai. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8, verso 29 e verso 30. Cada filho e cada filha de Deus estava suposto a estar aqui pela palavra falada. Mas, porquanto Eva não pôde crer na palavra falada, ela antes duvidou da verdade, ela trouxe uma geração de filhos híbridos e por isso estão morrendo. Cada filho de Deus, gerado pela palavra, estava suposto a vir ao mundo para não morrer, mas a hibridação, ou seja, a mistura da sabedoria humana com a palavra de Deus, trouxe a morte. O verdadeiro filho e a filha de Deus estão pré-ordenados para não misturar a palavra com os seus próprios pensamentos. Porque diz a Bíblia, nenhuma escritura é de particular interpretação. Agora, o apóstolo São Pedro, referindo-se ao verdadeiro Filho de Deus, na primeira carta, 1 Pedro, ele fala que a verdadeira igreja estaria suposta a nascer de novo. Veja, João capítulo 3, Jesus pregou a doutrina do novo nascimento. Veja, o nascimento pela água e pelo Espírito. A água e o Espírito são a mesma coisa. A água é para a semente,
o que o Espírito é para a nossa alma. Então veja, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda iniquidade. E para Deus é como se nós nunca tivéssemos pecado. Somos completamente limpos e tudo é lançado no mar do esquecimento. Porque, para começar, nós estávamos ordenados a vir à terra por pré-conhecimento, por predestinação, filhos e filhas de Deus, que estariam supostos a vir aqui para viver eternamente sem pecado, para jamais descrer na palavra de Deus, porque pecado é incredulidade. Então veja, porquanto viemos pela via sexual, então Deus põe isso tudo em ordem de novo, através do novo nascimento. Somos gerados de novo. Veja, há um nascimento espiritual para a alma que traz consigo uma semente fecundada desde antes da fundação do mundo. Isso é um mistério dentro da mensagem, é um mistério dentro da Bíblia. Veja, 1 Pedro capítulo 1, verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então essa semente é colocada em nosso coração, quando viemos ao mundo por eleição, por predestinação. E essa semente já vem fecundada, aguardando que o Espírito se mova sobre a semente para trazê-la à vida. Agora, o profeta, na mensagem, a palavra falada é a semente original, tratando desse tema, ele diz assim no parágrafo 169, a seguir: agora, predestinado como ele foi. Então, assim como Jesus Cristo foi predestinado para vir à terra através da palavra falada, a verdadeira igreja também foi predestinada para vir à terra pela palavra falada. Aquilo que Deus pensou e Deus expressou. Veja, então nós viemos na estação própria, na posição geográfica pré-ordenada por Deus, com uma semente fecundada em nosso coração, aguardando que o Espírito se movesse sobre as nossas almas, como foi com Jesus Cristo. Veja, quando ele iniciou seu ministério, quando ele veio às águas batismais, o Espírito se moveu sobre a semente e ele pôde então manifestar a palavra. É a mesma coisa com cada eleito. Então continua o profeta. Como vem aquela predestinação? Agora, se alguém não compreendeu isso, eu quero que você levante a sua mão quando eu terminar. Veja, Deus, no princípio, comissionou Adão e Eva para se multiplicarem e encherem a terra. Foi para isso que o sexo foi dado. Mas o que causou a hibridação trouxe morte. Então, quando ele trata sobre hibridação, ele está se referindo quando Eva, por descrer da palavra, misturou sabedoria humana com o que Deus havia dito. Isso causou a hibridação, causou a mistura, trouxe a morte. Agora, observe, nisto Deus previu e predestinou um mundo de filhos e filhas. Ele os predestinou para estarem ali. E por causa da hibridação, descrendo na palavra de Deus, causou a hibridação, a mistura. Então Deus colocou isso de volta outra vez para que você não fosse mais híbrido. Então diz o apóstolo São Pedro, gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra. Então essa semente fecundada, quando recebeu o Espírito Santo, trouxe para fora o filho que estava preordenado. Veja, você pode voltar diretamente para a palavra original e ser um filho de Deus exatamente como você estava suposto a ser no princípio. Então, a semente original é a palavra falada. Então, quando você ouve o Evangelho, veja, o Espírito faz sombra sobre a semente, porque a semente já estava em seu coração, como estava sobre a terra, quando o sol brilhou pela primeira vez. Veja, as sementes estavam debaixo da água. Deus remove a água e a luz bate sobre a semente. Então tivemos, veja, a vida botânica vindo sobre a terra. Da mesma forma, essa semente fecundada já estava em seu coração.
E veja, Deus remove toda a sombra, toda a névoa de incredulidade e o Espírito brilha sobre a semente para trazer a vida que já estava lá dentro. Veja, Cristo nada podia fazer sendo o que ele era. Ele era o Filho de Deus. É isto. Vem o que eu quero dizer? Agora, veja, se você tivesse intenção, você vê a palavra de Deus, você crê nela. Ora, por quê? Não há nada de novo. Por quê? Você já ouviu falar de uma linhagem familiar? Um filho parece personificar seu pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó. Isso a gente chama de caráter hereditário. Você já ouviu falar sobre isso, não? Bem, isto é a mesma coisa com a predestinação. Você estava suposto a estar aqui da maneira correta no princípio, mas sendo que você chegou dessa forma, você está sujeito à queda. Mas sendo que você é predestinado, você ouve a palavra e ela o traz exatamente de volta aonde você foi predestinado. Por isso, sendo você um eleito, você é uma semente original. E ao ouvir a palavra de Deus, sem misturá-la com os seus próprios pensamentos, apenas crendo na palavra, como Deus a profetizou, isso traz os resultados. Veja, agora, o que te faz crer na palavra de Deus e rejeitar essas outras coisas é porque há algo em você, bem lá atrás, onde você estava suposto a ser um filho de Deus. Irmão, esta é uma grande verdade. Por isso a verdadeira semente eleita, veja, o Espírito Santo pairando sobre aquele coração, traz para fora a eleição e a predestinação. Jesus Cristo, Ele mesmo, veja, Ele estava suposto a ser a palavra, Ele era o Verbo, Ele era Emanuel, mas enquanto o Espírito Santo não veio sobre Ele, Ele não pôde manifestar as profecias. Da mesma forma a semente eleita, ela fica ali, aguardando até que o Espírito venha sobre aquela semente para trazer a vida. Por isso, Jesus Cristo disse, minhas palavras são espírito e vida. Você escuta o Evangelho e você é gerado de novo. A palavra de Deus traz você aonde você deveria estar, como no princípio. Um filho gerado de novo pela palavra. Em sua alma havia uma semente eleita e o Espírito se move sobre você para trazer a promessa que Deus fez para você. Você é herdeiro da vida eterna, herdeiro dessas promessas maravilhosas. A exemplo daquele pequeno pintainho, aquela águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. Quando o fazendeiro encontrou o ovo lá no campo, ele já estava fecundado e ele apenas o colocou debaixo da galinha. E ele nasceu dentro do galinheiro, sem saber quem ele era, de onde veio e quem era seu pai. Mas quando a mãe águia, veja, a mãe águia era a única que poderia despertar dentro dele a verdade que estava lá dentro. Veja, a única criatura que poderia trazê-lo à manifestação, trazê-lo ao seu verdadeiro potencial, não era a galinha, era a mãe águia. Por isso os verdadeiros filhos de Deus encontrarão seu potencial, descobrirão quem são, quando o Espírito Santo se move sobre a semente eleita. Então ela descobre de onde ela veio, quem ela é, para o que ela está aqui e para onde ela está indo. Espero que tenha gostado de nossa conversa. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com quem você ame e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.